Senhor presidente, demais deputados, demais deputadas, hoje eu venho ao plenário para falar sobre os trabalhos que tivemos hoje na audiência pública realizada pela CPI do Rio Previdência. A gente tem visto no Brasil um debate importante sobre a previdência dos trabalhadores. O governo Bolsonaro encaminhou para o Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência e a gente entende que esse debate de conjunto tem sido muito mal enfrentado. O Brasil, quando consagrou a sua Constituição em 1988, definiu uma política de seguridade social, onde direitos previdenciários, assistência social e saúde compunham um único instrumento de garantia de direitos sociais para a população. A Seguridade Social, composta por esses três pilares, teria como fonte de financiamento várias taxas, vários impostos, inclusive, no caso da Previdência, também a contribuição dos trabalhadores, dos patrões e do Estado para que a Previdência conseguisse ter equilíbrio. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, diferentes governos deixaram de fazer os repasses devidos à Previdência Social. Aprovaram desvinculação de receitas da União, tirando primeiro 20%, depois 30% dos recursos que deveriam ser direcionados à Seguridade Social. Diversas empresas, grandes grupos econômicos, entre elas empresas estatais, entre elas grandes bancos, devem centenas de milhões, somados bilhões de reais ao sistema previdenciário brasileiro. Mas nenhum desses problemas é enfrentado. E o que o governo Bolsonaro coloca na ordem do dia é o maior processo de empobrecimento da população que já se viveu no Brasil. Se essa reforma for aprovada, os trabalhadores do Brasil terão, em média, uma redução salarial, uma redução nas suas aposentadorias de 30% a 40%. Isso tendo que trabalhar mais 10 ou 15 anos para conseguir se aposentar. É uma proposta cruel, que despeja nas costas dos trabalhadores toda a irresponsabilidade dos patrões, dos governantes, que deixam que recursos que deveriam ser direcionados à Seguridade Social não cheguem à sua finalidade. São absurdos. E é a lógica de penalização do trabalhador sobre problemas que dizem respeito a toda a sociedade. O Brasil enfrenta uma crise econômica que já se arrasta há 4 anos. É evidente que num quadro desse vai passar por pressões fiscais. Enfrentar as pressões fiscais é o nosso desafio. Isso significa pensar em incrementos à arrecadação, isso significa pensar mecanismos de reativar a economia e parar com as políticas contracionistas de arroxo que o governo Bolsonaro continua praticando. Agora, penalizar os trabalhadores, fazer com que suas aposentadorias diminuam em 30%, 40%, isso é um absurdo. E aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente já viveu um processo semelhante. Há 3 anos atrás, vivemos aqui no Rio de Janeiro uma reforma da Previdência que foi absolutamente injusta com os servidores públicos. O estado do Rio de Janeiro se encontrava numa crise diretamente relacionada aos desmandos do governo Sérgio Cabral, que permitiu que em 10 anos mais de 200 bilhões de reais fossem concedidos em isenções fiscais, que durante os períodos de seu governo contraiu mais de 30 bilhões de reais em empréstimos, deixou de repassar ao Rio Previdência mais de 15 bilhões em valores devidos ao Rio Previdência, valores de créditos tributários parcelados, valores das dívidas ativas, valores dos royalties do petróleo que foram desviados do Rio Previdência. E depois que a crise estoura, que o Estado não consegue fechar suas contas, faz o quê? Transfere o problema para cima dos aposentados, do sistema previdenciário.
Aqui no Rio de Janeiro, o processo foi cruel. Em 10 anos, 15 bilhões de reais deixaram de ser repassados para o Rio Previdência. Depois, o Rio Previdência passou a ser golpeado, sendo obrigado a fazer antecipações de créditos, antecipações de receitas com royalties do petróleo e participações especiais, fazendo com que uma parcela considerável das suas receitas fosse cada vez mais comprometida com o pagamento dessas antecipações. Quando essas receitas já estavam comprometidas com o pagamento dessas antecipações, o governo penaliza os servidores, apresentando aquela reforma que aumentou ainda mais a contribuição previdenciária dos trabalhadores, num cenário onde eles já vinham há anos sem reajustes e permanecem até hoje. Essa é uma lógica equivocada de enfrentar os problemas previdenciários. Tanto aqui no Rio de Janeiro quanto no Brasil, não é possível que os trabalhadores e as trabalhadoras, na velhice, paguem a conta dos desajustes, dos desatinos dos governantes ou da lógica sedenta pela disputa da poupança pública, como é o caso do governo federal, onde tem um movimento agressivo dos grandes grupos econômicos para retirar os direitos dos trabalhadores e para disputar a poupança pública. É por isso que amanhã no Brasil inteiro vai ser um dia de greve geral, um dia de luta de trabalhadores e trabalhadoras contra essa reforma da Previdência que vai empobrecer a população, contra essa reforma da Previdência que prevê, por exemplo, que para um trabalhador se aposentar com o máximo do que ele tem direito, ele tem que contribuir com a Previdência por 40 anos. Menos de 10% dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras se aposentam tendo conseguido chegar a contribuir por 40 anos. Isso significa o quê? Que para mais de 90% que não vão conseguir contribuir por 40 anos, a aposentadoria vai significar perdas com relação ao que é previsto hoje, não com relação ao que eles recebem na ativa, porque as regras da aposentadoria atuais já não refletem o salário da ativa nem para aqueles trabalhadores que ganham baixas remunerações de R$ 1.500, R$ 1.300, R$ 1.800. O que essa reforma da Previdência vai fazer é achatar cada vez mais o conjunto das aposentadorias para o valor do salário mínimo. E mais que isso, essa reforma vai fazer com que o trabalhador, para ter acesso ao sistema previdenciário, tenha ainda mais dificuldades. Uma das suas faces mais cruéis, que felizmente parece que vai ser derrotado no Congresso, é a tentativa de mudar o acesso ao benefício de prestação continuada, passando a ser no valor de um salário mínimo, só para quando os trabalhadores e trabalhadoras completarem 70 anos. A expectativa de vida na maior parte dos estados brasileiros é abaixo dos 70 anos. A maior parte dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil sequer chegam a essa idade. E o que essa reforma quer fazer é estabelecer esse corte dos 70 anos para se ter acesso ao benefício de prestação continuada, que para muitos vai ser o único direito previdenciário possível, porque a reforma estabelece o tempo mínimo de contribuição de 20 anos. Quem não conseguir alcançar 20 anos de contribuição não pode se aposentar nem com a idade mínima de 65 anos. Então eles empurram o acesso ao benefício da prestação continuada para os R$ 70. Isso é criminoso. Isso é fazer com que a nossa população idosa enfrente a realidade da pobreza. Isso é jogar muitos municípios do Brasil numa situação de pobreza, porque esses municípios tiram boa parte da movimentação da sua economia justamente dos direitos previdenciários dos seus trabalhadores e trabalhadoras aposentados. Então, fica aqui mais uma vez o nosso repúdio a essa reforma da Previdência que empobrece a população brasileira. Garantir um salário mínimo na aposentadoria, garantir que as pessoas que contribuíram com seu suor, com a sua luta para construir o nosso país, tenham direito a uma velhice digna, não é privilégio. Não é privilégio, de forma alguma, é a garantia de direitos, é a garantia de vida digna para a população.
Infelizmente, o governo Bolsonaro prefere virar as contas para o povo, prefere deixar o povo na pobreza e desmontar a política de seguridade social. Por isso, amanhã vamos às ruas, com trabalhadores e trabalhadoras, por uma velhice digna, contra essa reforma da Previdência.